Gostaria de convidá-los a lermos a palavra de Deus, 2 versículos. 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, o versículo de número 51 e 52. Iremos em rápidas palavras ministrar nesta noite sobre o tema o clarim da última trombeta. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O ambiente está gostoso. Muito bom estar aqui neste lugar. Glória a Deus. Quantos acharam, pode dizer amém? Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Podeis assentar. Glória a Deus. Pastor, presidente, já orou por nós nesta noite, e queremos, segundo a bondade e a misericórdia de Deus, discorrer sobre esse tema. É um tema muito profundo, tema escatológico, e como diz o pastor Cláudio Honor de Andrade, o pastor Cláudio Honor é consultor teológico da CPAD e também comentarista das nossas lições e escritor de várias obras, vários livros, também do dicionário bíblico. Ele disse que esse texto é um dos mais difíceis de interpretação, porque aqui está mergulhado dentro de um mistério. O apóstolo Paulo, ele diz: eis que vos digo um mistério, um segredo. E ele não revela esse segredo, ele apenas pontua duas coisas que vai acontecer no arrebatamento. E o apóstolo Paulo, no capítulo de número 15, ele utiliza deste capítulo 15 inteiro para falar da ressurreição dos mortos. E quando ele chega no verso de número 51 e 52, ele então decide contar um mistério. E ele fala então do arrebatamento da igreja. Mas nós nunca podemos ou poderemos falar de arrebatamento da igreja sem falar da ressurreição dos mortos. Porque uma coisa está ligada à outra. É engano nosso pensar que levamos alguma vantagem sobre aqueles que já partiram, que estão mortos, por eles não estar mais conosco aqui. Pois a Bíblia diz que nós não teremos, não precederemos, ou seja, não faremos nada na frente deles com relação à vinda de Cristo, pois começará exatamente por eles. É no capítulo de número 4, de 1 aos Tessalonicenses, que o apóstolo Paulo, do versículo 13 ao versículo 17, ele discorre sobre isso. E aqui nesse texto, ele fala de um segredo, ele fala de um mistério. E como eu já adiantei aqui, eu quero falar sobre o clarim da última trombeta. Para isso nós precisamos percorrer um pouquinho o Antigo Testamento, voltar lá no Antigo Testamento, para entender a função ou a funcionalidade das trombetas. Deus instituiu as trombetas para guiar o seu povo, para os acontecimentos futuros, porque Deus é um Deus de ordem, é um Deus ordeiro, é um Deus que faz tudo delimitadamente, bem organizadamente. Ele não faz nada, vamos dizer assim, atabalhadamente, mas de uma forma bem ordenada. E em Números capítulo 25, e o versículo 8 a seguir, Deus chega para Moisés e diz: Moisés,
faz 2 trombetas de prata. Essas trombetas vai ser para o ajuntamento da congregação. E vai ser também para os arraiais, quando forem para levantar acampamento, quando for para deslocar de um lugar para outro, vocês irão tocar as trombetas. Também quando forem à guerra, vocês irão tocar para que eu lembre de vocês e vos dê a vitória. Louvado seja Deus. Mas não será de qualquer jeito, Moisés. A trombeta vai ser tocada da seguinte forma: quando tocarem as 2 trombetas de uma vez, toda a congregação de Israel se ajuntará diante da tenda da congregação. Mas quando tocar só uma trombeta, apenas os príncipes, os líderes, os representantes das tribos de Israel se apresentarão diante da tenda da congregação. Mas quando tocarem as 2 trombetas retinindo, ou seja, repetidamente, é porque estará levantando todas as tribos do lado do Oriente e se levantarão. Louvado seja Deus. Para tomar posição, para sair. Mas quando tocar a segunda vez, retinindo as trombetas, se levantarão todas as tribos que tiver do lado do sul e seguirão. Mas quando for para ajuntamento, não tocarão as trombetas retinindo, apenas tocarão, mas não retinindo. Quando retinir, é porque é para levantar e andar, é para ser conduzido o arraial do povo de Israel. Louvado seja Deus. E aqui nesse texto, falando assim, para que os irmãos entendam, o apóstolo Paulo ele está falando da última trombeta. E essa última trombeta, irmãos, desde lá do Levítico, nós não vamos encontrar nenhuma trombeta até Apocalipse que esteja mergulhada, ou que esteja permeada em mistérios. Todas elas têm uma finalidade clara, objetiva, e nenhuma está envolta em mistério. Mas esta aqui, o apóstolo Paulo, ele já começa dizendo: eis que eu vos digo um mistério, um segredo. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento. Momento é um espaço de tempo indefinido. É um instante, algo que não se pode medir no cronômetro. Louvado seja Deus. É algo muito rápido, algo instantâneo. Ele diz que no momento, no abrir e fechar de olhos, a trombeta soará. Louvado seja Deus. E essa trombeta é diferente. É um clarim. E clarim é uma trombeta curta, de som agudo e estridente. O apóstolo Paulo não diz o tempo de duração do toque dessa trombeta, porque existia o toque duradouro, um toque rápido, um toque repetido, que é o caso aqui. Mas o apóstolo São Paulo, ele nos diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo 16, como se dará isso. Ele diz: o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Louvado seja Deus. Alarido quer dizer grito, literalmente um grito, um brado de guerra. Louvado seja Deus. Quando todos os exércitos celestiais estiverem preparados, vai soar um brado. Louvado seja Deus. E quando soar este brado, este grito,
hino de vitória para a igreja. Louvado seja Deus. O arcanjo Miguel pegará a trombeta e tocará a trombeta. E ele vai tocar esse clarim, retinindo repetidamente, para que todos os crentes de todas as épocas possam ouvir este toque. E em seguida, louvado seja Deus, o Senhor aparecerá para receber a sua igreja gloriosa. Louvado seja Deus. O nosso pastor presidente, ele gosta de ouvir mensagens inéditas, né, pastor? Eu sempre vejo o Senhor orando pelos pregadores e diz: Senhor, traz-nos uma mensagem inédita. Mas eu quero dizer para o Senhor nesta noite: o Senhor irá participar de um evento inédito, de um evento envolto em grandes mistérios, e eu também vou junto com o Senhor, e todos aqui também irão participar deste grande evento, porque eu creio que a trombeta vai soar, o arcanjo vai tocar a trombeta, louvado seja Deus, e o Senhor aparecerá nas nuvens do céu para receber a sua igreja gloriosa. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O pastor Claudio Honor, que é um doutor, que é o escritor do dicionário bíblico da CPAD, ele não conseguiu avançar muito, quanto mais eu, né, irmãos? Mas ele disse o seguinte: que ao toque da última trombeta marcará o fim do ministério terreno da igreja aqui na terra. E que ministério profícuo, irmãos. Que ministério poderoso, o ministério da igreja. Já são quase 2000 anos e esta igreja que foi combatida, mas não destruída. Esta igreja que foi escarnecida, pisaram nesta igreja, foi perseguida por Roma, louvado seja Deus, mas ela resistiu pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder do Senhor nosso Deus, porque Ele mesmo disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os nossos irmãos foram perseguidos, foram lançados para os leões, para as panteras negras, foram queimados na fogueira, se refugiaram nas catacumbas, louvado seja Deus, de Roma. Eles não podiam estar adorando a Deus livremente, mas era dentro das catacumbas, dentro das cavernas, eles adoravam a Deus, para que hoje eu e você tivéssemos liberdade de estar aqui adorando e glorificando o nome do Senhor. Este ministério terreno tão profundo vai chegar ao fim após o toque da última trombeta. O Senhor Jesus, ele disse em João capítulo de número 12, versículo 31: agora é o juízo deste mundo. Agora será aniquilado, será vencido o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim, louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, foi visto dos anjos, crido no mundo e recebido em cima na glória, louvado seja Deus. É este mesmo Jesus que voltará, é este mesmo Jesus que virá outra vez para buscar esta igreja. Mas ao toque desta última trombeta também vai acontecer algo extraordinário, irmãos. Será introduzido o mundo no governo completo de Cristo, e todas as coisas passarão para o controle de Cristo. Porque até então, irmãos, o inimigo, ele detém, o sistema mundano está sob o seu poder. Em Lucas capítulo de número 4, versículo 5 e 6, diz a Bíblia que Satanás, o diabo, ele transportou o Senhor Jesus a um alto monte. E num momento de tempo, ele mostrou todos os reinos. Num instante,
ele mostrou todos os reinos ao Senhor Jesus e disse: tudo isto eu te darei se prostrado tu me adorares. Porque a mim me foi entregue. Ele não ousou dizer é meu, porque ele não tem nada. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, louvado seja Deus. Salmo 24, verso 1. E ele diz: a mim foi entregue e eu dou a quem quero. Se você quiser, é só me adorar. E Jesus disse: vai-te, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Louvado seja Deus. Mas quando essa trombeta tocar, irmãos, será introduzido o mundo no âmbito do completo domínio de Cristo e todas as coisas, sobre todas as coisas. Louvado seja Deus. Cristo vai estar, louvado seja Deus, dominando todas as coisas. E quando tocar esta trombeta, irmãos, vai acontecer duas coisas, uma após a outra. O dia de Cristo para a igreja, onde a igreja encontrará com o seu Cristo, onde nós encontraremos com o nosso amado e tão esperado Salvador, louvado seja Deus. Mas também logo em seguida vai aparecer o dia do Senhor. E o dia do Senhor, irmãos, é a instituição, é o início da grande tribulação para este mundo. Este mundo ficará sobre os castigos, sobre os juízos de Deus, sobre todo mundo que não for com a igreja arrebatado, louvado seja Deus. Será derramado 7 taças da ira de Deus, será tocado 7 trombetas, e esta trombeta aqui não tem nada a ver com as trombetas do Apocalipse. Essa trombeta, ela é única, ela é específica, ela é especial, é algo real, mas é algo assim somente para a igreja. É um mistério que vai ser revelado para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Ninguém mais participará, pois o mundo vai estar mergulhado em trevas, o mundo vai estar dormindo espiritualmente. É por isso que o apóstolo Paulo, ele disse: num abrir e fechar de olhos. Não é num fechar e abrir. O mundo vai estar com os olhos fechados. E quando o mundo acordar, a igreja já foi arrebatada. A igreja já estará na glória. A igreja já estará desfrutando das mansões celestiais, das delícias. A igreja já vai estar, louvado seja Deus, no tribunal de Cristo, recebendo os galardões, recebendo a paga pelo seu trabalho, a recompensa do seu trabalho, louvado seja Deus. E o mundo vai estar mergulhado em trevas total. O mundo vai estar agonizando, louvado seja Deus, mas a igreja triunfante estará na glória com Cristo. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então isto vai acontecer simultaneamente. Muitos acontecimentos estarão descortinando, estarão abrindo, a partir do toque desta última trombeta. O arcanjo Miguel é quem vai estar tocando essa trombeta. Nós vemos que o arcanjo Miguel, ele é um anjo de guerra. Ele é o chefe, é um dos anjos-chefe dos exércitos do Senhor. Nos diz em Daniel, capítulo de número 10, versículo 13, que o anjo que veio trazer a mensagem para Daniel, ele ficou 21 dias detido nos ares. O príncipe do reino da Pérsia se opôs a este anjo e não pôde passar. Mas de repente ele disse que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para o ajudá-lo. E assim ele pôde descer e trazer a mensagem a Daniel. É este mesmo Miguel que em Judas, no verso de número 9, Judas 1:9, ele diz: e o arcanjo Miguel, quando contendia pelo corpo de Moisés com o diabo, ele não usou de juízo contra Satanás, mas disse: o Senhor te repreenda, louvado seja Deus. Mostrando a submissão, um anjo que é líder,
que é chefe, que lidera exércitos celestiais, mas tem uma submissão, está debaixo da autoridade do nosso Cristo. E ele não usou de juízo, ele poderia usar de juízo com Satanás, mas ele disse: o Senhor te repreenda, louvado seja Deus. É este mesmo Miguel. Mas por que não Gabriel? Porque Gabriel é um anjo de boas novas. E o arrebatamento da igreja é uma boa notícia, claro, para a igreja, mas para o mundo será muito triste. Para aqueles que subirem, será dia mais alegre, mais feliz da sua vida. Mas para aqueles que ficar, será muito triste. E é por isso que tem que ser Miguel, porque o arcanjo Miguel vai tocar e vai desencadear vários acontecimentos. A grande tribulação será instalada aqui na terra, enquanto a igreja estará nas boldas do Cordeiro. Enquanto a igreja, ao ser arrebatada, vai direto para o tribunal, para receber o salário, para receber o galardão, e logo após ir para a festa que irá durar 7 anos. 7 anos de festa, enquanto durará aqui na terra 7 anos de tribulação. Lá no céu será 7 anos banqueteando nas boldas do Cordeiro. E nós como igreja, irmãos, a mensagem dos últimos dias é o arrebatamento da igreja. Esses dias que nós estamos vivendo, eles estão sendo comparados pelo Senhor Jesus como os dias de Noé. Nos dias de Noé, a Bíblia diz que no capítulo 6 do Gênesis, que Deus olhou para a humanidade e viu a completa corrupção do gênero humano. E a Bíblia diz que arrependeu Deus de ter feito o homem, porque ele viu que as intenções do coração do homem eram só má continuamente. E ele diz: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. E a Bíblia diz: arrependeu Deus de ter feito o homem sobre a terra. E o pior, a Bíblia vai dizer no capítulo 6 do Gênesis, que pesou Deus o coração. Pesou quer dizer entristeceu o seu coração. E ele olhou e viu um homem chamado Noé. E a Bíblia diz que Noé, nas suas gerações, foi achado justo. E Deus chama Noé e diz: Noé, o fim de toda a carne é vinda até mim. E eu farei contigo uma aliança. Contigo, com os teus filhos, com a tua esposa e com as tuas noras. Faz uma arca. Para quem entrar na arca vai estar salvo. Para aquele que entrar. Mas Noé passou 120 anos construindo a arca. E ele pregava, a Bíblia diz que Noé era pregoeiro da justiça. E ele convidava todos e ninguém deu ouvidos. Apenas 8 almas se salvaram. Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. Apenas 8 almas do mundo de então foram salvas e todo o resto pereceram. E o Senhor Jesus, ele diz assim: como foi no dia de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, compravam, vendiam, negociavam, e esqueceram de adorar e servir o verdadeiro Deus. Até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e não o perceberam, e o levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Por isso ele diz: vigiai e estais apercebidos, para que aquele dia não vos apanhe de improviso, de surpresa, mas que vocês estejam preparados. Que os vossos corações não sobrecarreguem de bebedice, de glutonaria, de cuidados desta vida. Talvez você não beba, talvez você não come exageradamente,
mas você não tira um tempo para Deus, pois os cuidados desta vida têm roubado esse tempo, e você tem se dedicado aos cuidados da vida para sobreviver, tem trabalhado de noite, tem esquecido que a prioridade de todas as coisas é Deus, que nos dá todas as coisas, que Ele é a primazia em nossas vidas, que devemos amá-lo acima de todas as coisas. O Senhor Jesus, Ele disse: aquele que amar mais o pai, ou a mãe, ou o filho, ou a filha, ou o esposo, ou a esposa, mais do que mim, não é digno de mim. Mais do que a mim, não é digno de mim. Louvado seja Deus. Mas devemos amar, colocar Deus acima de todas as coisas. Devemos servir a Deus no meio de uma geração perversa e corrompida. E como disse Paulo aos Filipenses, devemos brilhar no meio desta geração como astros no mundo, como o sol, como a lua, como as estrelas. Nós devemos brilhar no meio de uma geração perversa e corrompida. Sabemos que os dias que estamos atravessando são difíceis, são maus, mas para a igreja nascerá o sol da justiça. Para a igreja tem a esperança da igreja está baseada aqui, no toque desta última trombeta, onde estará encerrando o ministério terreno da igreja, aonde os domínios do mundo estará completamente passando para as mãos do nosso Cristo, e aí nós triunfaremos para sempre com Ele, aí nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo possa nos abençoar, e que você, meu amigo, que está ouvindo a palavra de Deus, que nesta noite você possa se decidir por Cristo. A igreja vai ser arrebatada, e quem estiver dentro desta igreja subirá, mas quem estiver de fora ficará. É muito triste. Os Estados Unidos da América viveram no passado, no século XIX, um avivamento tão grande, que eles não colocavam para pilotar o mesmo avião 2 pilotos cristãos. Era um cristão e um não cristão, porque eles sabiam que o arrebatamento era uma realidade, e que se os dois fossem servos de Deus, os dois seriam arrebatados, e o avião ficaria sem comando nenhum. Nós precisamos voltar a essa certeza. Nós precisamos estar com os pés aqui na terra, mas com a nossa cabeça lá no céu, dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que Deus abençoe.